Uma boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores aí do programa Boa Nova, né? Que está ocorrendo nesse momento na Rádio e TV Líder do Vale. É com muita alegria que eu me utilizo, né, desse meio de comunicação a pedido de um amigo pessoal e um irmão para estar relatando uma experiência que eu tenho na área da ansiedade, da depressão, do síndrome do pânico, né? E também da esquizofrenia. Meu nome é Marcos Melo, né? Eu sou gaúcho, sou lá do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, minha terra natal. Sou corretor de imóveis, né? E tive muitas experiências boas na minha profissão. Realmente fui realizado nesta área. Atualmente eu estou em uma outra função, né? Sou representante da editora Vento Sul e eu queria contar um pouquinho rapidamente a minha história de como eu consegui me livrar da depressão, do síndrome do pânico, da ansiedade, né? Enfim, do medo e de uma série de enfermidades psicossomáticas, né, causadas por esse abalo emocional. E eu já, desde pequeno, me lembro assim, eu sempre me senti rejeitado, sofri bullying, né, na escola, e isso foi gerando uma série de problemas aí na minha mente, né? E me lembro quando jovem, né, eu tinha problemas de alucinações, visões, coisas estranhas, né? E quando a gente não entende, a gente fica bem preocupado, né? Enfim, família desestruturada, sérios problemas em todas as áreas da vida, né? Na economia, enfim, de relacionamentos. E isso foi acarretando, né, uma juventude problemática. Me tornei um homem adulto e o problema continuava, né? Foi que eu não suportava mais, né, aquela situação, né, a questão da esquizofrenia, o medo, eu não conseguia falar em público, não gostava, eu tinha uma vida muito introspectiva, né? Eu tinha problemas sérios de me relacionar com as pessoas, eu não tinha amizades. Infelizmente, eu era uma pessoa extremamente triste, amuada, e eu era uma pessoa negativa, e parecia que tudo que dava errado era comigo, né? Sorriso no meu rosto não aparecia, e hoje eu tenho essa oportunidade de partilhar com toda essa audiência maravilhosa, né? Que talvez muitas dessas pessoas estão sofrendo depressão, estão sofrendo síndrome do pânico, medos, tormentos, alucinações, enfim, e talvez não sabem como lidar. Eu lembro que quando trabalhava na área da corretagem, lá na minha cidade, eu tinha uma cliente que ela era psicóloga, né? E eu lembro que eu abri meu coração para essa minha cliente, né, desse meu tormento. E como uma psicóloga, ela tentou me ajudar. Mas eu sei que a gente ficou mais de 2, 3 meses assim, rodando toda a cidade procurando um imóvel para ela e a gente acabou não conseguindo, né? E naquela troca de informações, ela começou a abrir também o coração dela, começou a abrir a vida dela. E ela, como psicóloga, ela também tinha muitos problemas. Inclusive, ela tinha depressão, né? E ela não conseguia lidar. Eu achei aquilo um pouco estranho, né? Porque uma pessoa que é formada na área da psicologia, ela aprende bastante sobre a questão da mente e entende bastante como uma mente funciona, né? Mas com todo o ensino, com toda a bagagem pedagógica, intelectual que essa minha cliente tinha na área da psicologia, ela estava sofrendo tanto quanto eu, que não tinha nenhuma base de estudo sobre isso. Foi quando eu conheci, né, na época ainda, num formato ainda bastante caseiro, né, a editora Vento Sul. Na época ainda era fitas cassetes, né, apostilas, falando sobre esse assunto, sobre depressão. Isso foi lá em meados de 1998.
E, ao convidado de uma amiga minha, eu fui numas reuniões, né, que falavam sobre isso, tipo algumas palestras, né, que falavam sobre depressão, sobre ansiedade, sobre propósito, sobre potencial. E eu, como trabalhava na área de vendas, né, assim, eu pensei assim, pô, acho legal isso aí com certeza vai me ajudar. Enfim, de forma resumida, quero aqui compartilhar que eu conheci, então, um líder, um homem espiritual, um líder espiritual, e nas pregações, nas prédicas, né, nas palestras, esse homem ele dizia que o problema da depressão, o problema da síndrome do pânico, da esquizofrenia, da ansiedade, da amargura, do perdão retido, que a causa, o fator gerador desse tipo de tormento é espiritual. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu sempre fui um pouco cético com relação a isso aí, embora eu tinha alucinações, eu tinha visões, né? Eu enxergava assim coisas, vultos, ouvia vozes, e isso então gerou em mim, por não saber administrar, uma série de problemas. Você não tem ideia, e talvez você hoje que está nos ouvindo, nos assistindo, está tendo essa experiência ruim, negativa, e talvez não sabe como lidar. Foi quando então eu conheci, né, a editora Vento Sul, ainda nos seus primeiros momentos, né, iniciais, ainda não era uma pessoa jurídica ainda, mas era aquele material artesanal, como falei no início, e comecei a acessar aqueles materiais. Na época, fita cassete, né, que hoje é um livro, hoje nós temos um livro, né, que é esse livro aqui, Livre-se da Depressão. E aí eu abordei esse homem, né, e ele falando para mim, então, que o problema era espiritual. E se a raiz é espiritual, não adianta tentar tratar de forma orgânica, porque se o problema é espiritual, se eu tratar de forma orgânica, com química, com terapias de choques, com outro tipo de terapias, com remédios, enfim, vai ser algo paliativo e não vou ter a solução e a resolução do problema. Foi, então, que eu adquiri esses materiais na época, né? Tinha cura interior básica, cura interior aprofundada, que hoje estão aí em livros, né? Hoje estamos com uma outra tecnologia, aí nós temos o livro A Cura Interior, aí outros livros falando sobre perdão, né? Sobre mágoa, né? Outro livro que eu acho fantástico falando sobre família, né? Então, esses materiais começaram a voltar os meus olhos não mais para fora, mas para dentro de mim. E que eu tinha que encontrar como suprir a minha necessidade, o meu vazio aqui dentro. E foi através desses materiais, então, que eu consegui entender que o meu problema era espiritual e eu deveria tratar de forma espiritual. Então, eu lembro que esse homem me fez uma proposta, né, de eu participar de terapias espirituais, né, onde eu receberia ali orientação e direção, um tipo de um aconselhamento de como lidar com essas situações. E eu aceitei essa proposta. Eu lembro que eu fiquei uns 2 anos, né, participando semanalmente, 45 minutos, né, naquelas terapias, e passou-se alguns anos, né, e hoje eu me encontro num outro quadro, numa outra situação. E o nosso tempo é tão curto, né, para compartilhar experiências que eu tive de libertações nestas áreas. Mas hoje eu posso dizer para você, com esse sorriso no rosto que na época não existia, mas existia um semblante caído, triste, abatido, amoado, desanimado, angustiado, triste, sofrido. Hoje eu posso dizer para você que a depressão ela é um problema espiritual,
que a esquizofrenia ela é um problema espiritual, que a ansiedade, que o pânico, que o medo, né, tudo que é desequilibrado, isso é um problema espiritual que vai desenvolver um processo de uma enfermidade aqui orgânica. E se você quer tratar e se libertar desse tipo de terror, de tragédia, onde milhões de pessoas só no Brasil são afetados, eu estava lendo aqui, né, uma informação muito interessante, que a Organização Mundial da Saúde está já comprovada que mais de 340 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por esse tipo de doença. E que só no mundo mais de 1 milhão já de suicídios por ano, mais de 1.000 suicídios por ano em todo o mundo, por causa desse tipo de problema. E diz que a 5ª maior questão de saúde pública mundial no Brasil são cerca de 14 milhões de depressivos. E agora, com a pandemia, né, esse número, com certeza, infelizmente, tem aumentado em números que nos apavoram. Mas eu quero aqui deixar registrado esse meu breve testemunho e eu quero agradecer, né, essa oportunidade de dizer para você que esse problema que você está enfrentando tem saída sim. E por que não, né, experimentar? editoraventosul.com.br é uma livraria virtual que você pode acessar e que você, com certeza, ao procurar materiais específicos para o teu problema específico, você vai ter um resultado muito legal, né? Aqui atrás está no banner aqui, ó, você vai ver rádio e TV Menorá, ó, rádio e TV Menorá, né? É uma rádio e TV web que, se você acessar, você vai conhecer e vai entender o que eu estou falando para você. Então fica aqui meu forte abraço aí para o programa Boa Nova e também para a Rádio e TV Líder do Vale. Estão de parabéns por estar introduzindo, a disponibilizar à comunidade, né, esses tipos de assunto onde muitas pessoas estão sem norte e podem encontrar solução através de programações como esta. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.